Bem, nós falamos analista político, mas também é professor Luís Paulo Ngala. Sim. Bem, nós temos hoje, como em todas as outras edições, alguns pontos de análise para um olhar e começamos nesta edição com a Cimeira Internacional da ONU, que foi a 78ª sessão da Assembleia Geral, realizada desta vez em Nova Iorque. Professor Luís Paulo Ngala, que assuntos foram discutidos desta vez nessa cimeira? Pronto, os assuntos foram essencialmente relacionados com a reforma das próprias Nações Unidas. Este foi o acento tónico, pelo menos para aquilo que nos foi possível visualizar e ouvir. A questão da reforma das Nações Unidas esteve muito em voga. Que tipo de Nações Unidas é que tem que se fazer, tem que se construir ou reconstruir, já que ela foi constituída ou construída no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Na altura se defendia que era preciso criar uma organização que fosse suficientemente competente para ajudar a dirimir os diferentes conflitos, principalmente aqueles ligados com as guerras, conflitos entre Estados, conflitos entre Estados, mas infelizmente as coisas não têm estado a correr tal como é devido, mas ainda assim eu entendo que as Nações Unidas têm desempenhado um papel que é razoável, mas depois tem outros elementos que infelizmente faz com que ela fique emperrada. E as reformas estão a ser defendidas nesse preciso momento, no sentido de que, pelo menos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos 5 membros efetivos, que são os Estados Unidos da América, a Rússia, a Índia, a França, a Inglaterra e a China, e estes, pelo menos, é que conduzem as Nações Unidas no seu dia a dia. Todos os aspectos mais importantes a serem discutidos a nível do mundo necessariamente passa pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se o Conselho de Segurança das Nações Unidas considerar válido aquilo que está a ser defendido, logicamente pode ser implementado, mas infelizmente quando não é do interesse deles, as coisas não funcionam. E uma das coisas, por exemplo, a ser defendida agora é a questão do direito a veto. Porque o veto, por exemplo, basta um dos membros não estar de acordo, dos 5, automaticamente o processo não avança. E por isso é que nós estamos a assistir, por exemplo, agora a guerra na Ucrânia. As Nações Unidas não podem fazer absolutamente nada, porque independentemente da China, por exemplo, da Inglaterra, dos Estados Unidos da América, da França, terem aqui um posicionamento no sentido de que sancionar a Rússia, por exemplo, a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas fica difícil, porque a Rússia pode vetar, e basta um vetar, automaticamente essa resolução não tem consistência nenhuma. E é isso que está a ser defendido nesse preciso momento, que a questão do veto seja exatamente reconsiderado. Há um outro aspecto também importante. Luís Paulo Ngala, eu gostava que deixasse um bocadinho mais esclarecida a questão do veto, por favor. Pronto, o veto é uma espécie de voto mesmo, mas é na perspectiva de que quando é aplicado, automaticamente todas as decisões deixam de ter valor. Por outras palavras, nós somos 1000 numa sala, vamos fazer uma votação, mas dentre os 1000 alguém tem um poder superior aos nossos votos. Daí a palavra veto. Se as 999 pessoas concordarem que aquela decisão ou aquela deliberação seja aplicada, e aquela uma que tem este voto especial entender que não seja assim, se ela levantar a mão, por exemplo, todas as 999 são inválidas automaticamente. Então o veto entra no sinônimo de poder absoluto, de poder soberano, do supremo. É o poder de autoridade, independentemente de tantos milhões de habitantes, né, da Terra, por exemplo, do Sul, todas elas podem estar contra, mas se aquele que tem o veto, por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América, entender que não deve ser assim, automaticamente aquilo não passa. Então o veto é um voto especial, é um voto soberano, é um voto supremo. E esse aspecto a ser exatamente discutido neste âmbito, porque parecendo que não, quem manda no mundo são esses 5. E como eu destaco, os Estados Unidos da América, pelo menos as coisas estão mais ou menos divididas assim, e a Rússia no lado, porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas são 5. Nós vemos que os Estados Unidos da América, a França e a Inglaterra têm um alinhamento basicamente comum. Na maior parte dos dossiês geopolíticos, de dimensão mais mundial, geoestratégica, de dimensão mundial, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos da América têm uma visão muito mais comum, sobretudo quando se tratam de guerras para agredir aquele outro país, e a China e a Rússia
têm uma espécie de alinhamento em comum, não obstante a China ter uma política externa muito diferente da República da Rússia. Mas o veto anda mais ou menos distribuído nesses termos. Quer dizer, um ou dois ou três se entenderem que não pode ser assim. E esse aspecto está a ser discutido neste âmbito. Por exemplo, há aquela visão do presidente Lula da Silva de ser o alargamento das Nações Unidas. Aqui, dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós, por exemplo, neste preciso momento, a nível da América, do continente americano, temos apenas um único país no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A nível da Ásia, temos apenas a China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a nível da Europa, pelo menos a Europa Ocidental, está a França, a Inglaterra, e na Europa do Leste está exatamente a Rússia. E a África não tem absolutamente ninguém. A coisa está mais ou menos definida assim. Então, o que está a ser defendido é de que a Ásia, pelo menos, tenha mais um representante, a Índia tem sido defendida reiteradas vezes. A América tenha pelo menos mais um, sobretudo aquele que vem lá do sul da América, que fosse o Brasil. E a nível da África, pronto, não sei como é que a coisa depois fica, porque os africanos, nesse aspecto, penso que não estarão muito unidos, no sentido de encontrar uma entidade que seja suficientemente competente para estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas fala-se, por exemplo, da África do Sul, da Nigéria, do Egito, do Marrocos, da Argélia, fundamentalmente esses 5 países, porque se depois conta também a capacidade industrial do ponto de vista militar e não só, a capacidade de desenvolvimento econômico. E nós, pelo menos a nível do continente africano, a África do Sul tem se destacado de forma considerável, dentro da medida do possível. A Nigéria, que é a maior economia do continente africano, depois está lá a África do Norte, onde está a Argélia, Marrocos e o Egito, que também têm posições muito importantes. Eu penso que entre os países do continente africano, pois não tem que encontrar aqui um meio termo, no sentido de fazer com que um avance. Mas o que eu tenho estado a notar é de que, dentre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas da atualidade, cada um deles busca aqui uma perspectiva de influência, ou seja, vai entrar um país africano que seja, por exemplo, da influência americana. Se assim for, os americanos provavelmente estarão de acordo. Vai entrar um país, por exemplo, asiático que seja da influência russa, porque se a Rússia, por exemplo, não estiver de acordo, por mais que todo mundo esteja de acordo, este país não entra por causa da questão do veto. Ou seja, o que tem que se fazer aqui é, na minha opinião, ver a questão do veto, porque se um dos 5 não estiver de acordo com um dos países entra, automaticamente nenhum dos países que está a ser defendido realmente vai entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora, um aspecto muito importante que é analisado aqui, buscando já uma visão muito mais epistêmica, normalmente órgãos daquela dimensão chega-se por mérito ou por intermédio de alguma conquista. E o que acontece no mundo político, o que determina a mudança de um quadro internacional ou de uma instituição internacional como é as Nações Unidas, são as guerras. Porque nós, se analisarmos bem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou as próprias Nações Unidas, são resultado daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os vencedores da Segunda Guerra Mundial é que vão, no fundo, constituir as Nações Unidas, aqui como eu destaque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os vencedores. Porque são os vencedores que fazem as leis, são os vencedores que determinam o que é que a história vai ser, ainda que ela seja errada em alguns casos, e eles dizem que é certo. E eu penso que, olhando para o quadro das Nações Unidas, conforme ela foi constituída no âmbito da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos ter aqui uma ordem de natureza anormal que obrigue que as Nações Unidas façam uma reforma profunda resultante de uma vitória não de algum membro ou dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Deveria existir mais um conflito? Sim, por exemplo, em relação ao conflito no leste da Europa, sobretudo este da Ucrânia, já está a ser medido no âmbito daquilo que é o poder do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, o secretário atual das Nações Unidas, António Guterres, por exemplo, faz referência de que as Nações Unidas, do jeito que foram constituídas, aí, quando se dá o fim da Segunda Guerra Mundial, fica extremamente difícil um secretário-geral das Nações Unidas, por exemplo, notificar um presidente russo, ou um presidente americano, ou um presidente chinês, ou então aprovar uma resolução que seja importante para dizer, por exemplo, à Rússia que não faça
aquela agressão que está a fazer. E esta guerra, por exemplo, que está agora a acontecer no leste da Europa, está num impasse. O que é que vai acontecer? É ponto assente que a Rússia não pode ganhar a guerra em relação aos aliados ocidentais, mas também é ponto assente que a Rússia não pode perder a guerra. Então está uma situação muito, muito complicada. Agora, o que pode acontecer eventualmente é nós termos aqui um quadro que possa alterar de forma substancial, seja de um lado e do outro, e depois amanhã chegar-se à conclusão de que pronto, é preciso constituir uma organização que seja muito mais integradora, mas fica muito difícil porque isso só seria possível se fossem, por exemplo, os africanos todos unidos a fazerem uma guerra, por exemplo, contra a Europa ou contra os americanos. E os africanos depois ganharem essa guerra e em função disso aí sim podíamos ter alguma mudança substancial no quadro das Nações Unidas. Mas agora, o que nós assistimos, a maior parte das guerras mais importantes, por todas as aspas, que acontecem a nível do mundo, está sempre atrás um membro de segurança, um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se não são os Estados Unidos da América, são os franceses. Se não são os franceses, são os ingleses. Se não são os ingleses, são os russos. A China é o menos conflituoso do ponto de vista da sua política externa, mas pelo menos os Estados Unidos da América, a França, fundamentalmente esses dois, agora a Rússia, são os que mais fazem confusão no mundo. Ou seja, aqueles que deviam se constituir como sendo o guarda-chuva da paz a nível da face da terra, é sempre um que começa uma guerra defendendo a perspectiva de que precisa de alargar o seu espaço de atuação ou então precisa se defender disto ou daquilo, fundamentalmente no âmbito das guerras contra o terrorismo. Assiste. Entendemos perfeitamente. Gostávamos de falar, seguisse então com aqueles que foram os temas abordados nesta cimeira. Sim, temos a questão, por exemplo, da reforma, que foi muito defendida, a questão da própria guerra na República da Ucrânia, também foi muito discutida. Aliás, o representante da Rússia, Sergei Lavrov, fez um discurso praticamente em sala vazia, mas nós sabemos que na política isso às vezes não significa absolutamente nada. Aliás, países como a Rússia não estão muito preocupados com a questão de imagem, por causa do seu poderio militar e não só. A questão, por exemplo, relacionada com os avanços da democracia foram muito discutidos também. Hoje há muitos países a nível do mundo que lamentavelmente a questão da democracia vai ficando cada vez mais atrás. Eu sei que estavam à frente alguma vez. Os direitos humanos, a questão do aquecimento global ou clima está a ser muito discutido. E eu, em relação a essa questão do clima, não obstante ter ouvido discursos muito importantes no âmbito da discussão que foi feita, mas eu vejo que depois tudo não passa de alguma demagogia ou alguma hipocrisia, porque os que mais poluem a nível do mundo estão a dizer que é preciso combater as mudanças climáticas. Porque nós, quando vimos, por exemplo, o representante da Índia e o representante da China, nem sequer estavam interessados em ouvir outras teses que estavam a ser defendidas naquele momento. O que se nota hoje é o quê? É que os países menos industrializados ou pobres querem que haja alguma redução, por exemplo, da produção de elementos que depois têm consequência a nível daquilo que é aquela camada que protege a nossa natureza, mas aqueles que mais produzem dizem que não pode ser exatamente assim, porque se eles reduzirem, se vai significar fechar empresas ou fechar indústrias, e isso fará com que eles possam ir à falência. Então eu vejo que essa é uma discussão, não obstante ser importante, mas é como aquela do saco plástico. Ao mesmo tempo que aconselham a população a não usar o saco plástico, mas no dia seguinte quem está a produzir é quem faz a lei para proibir que as pessoas não devem usar o saco plástico. Então há uma contradição neste âmbito, mas a ver, vamos, foi uma cimeira importante, é exemplo de outras que têm estado exatamente a acontecer, a ver, vamos, mas o acento tónico está exatamente na questão da reforma das próprias Nações Unidas. E a conclusão a que se pode tirar é de que só vai ter uma reforma das Nações Unidas nos termos em que muitas vezes se quer defender